estamos em Nova Iorque, recebe uma vez mais o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, assim é que tem participado nesta 74ª sessão da Assembleia Geral. É um prazer tê-lo cá, Ministro. Prazer é meu. Chefe da diplomacia portuguesa, muitos eventos aqui a acontecer. Qual tem sido a repercussão das apresentações de Portugal e principalmente na Cimeira da Ação Climática? Eu diria que são muitos eventos, naturalmente, como é próprio desta semana, mas uma única linha, e essa linha é a ligação entre o clima e o desenvolvimento. Nós participamos na Conferência sobre a Ação Climática. Devo recordar, aliás, que Portugal foi o primeiro país do mundo a aprovar o seu roteiro para a neutralidade carbónica. Nós definimos com clareza que em 2050 queremos ser neutros do ponto de vista do carbono e, portanto, estamos muito empenhados na descarbonização da nossa economia. Mas também os eventos que nós copatrocinamos, este de que eu agora venho, a relação entre clima e migrações, designadamente para os países pequenos, insulares e em desenvolvimento, mas também a Conferência sobre o Financiamento do Desenvolvimento e o ponto da situação do cumprimento da Agenda 2030, tudo isto responde à mesma linha de orientação, que é falar das questões que hoje nos interpelam a todos. Quais são os próximos passos em relação à ação climática? Este ano já houve muitos avanços, tem havido, portanto, esta cooperação com outros países, incluindo lusófonos. Que passos é que Portugal espera dar? Em primeiro lugar, os seus próprios passos internamente. Nós esperamos vir a encerrar muito brevemente as centrais de carvão que ainda temos. Estamos a aproximar-nos dos 50% quanto à energia consumida que vem de fontes renováveis e somos, como é sabido, um dos países do mundo com melhor parque de energia eólica. Agora estamos a aproveitar as vantagens do nosso próprio clima para lançar um grande programa de fomento da energia solar. Isso do ponto de vista interno. Também, outra dimensão muito importante para ganhar a batalha contra as alterações climáticas, a promoção da mobilidade suave, as pessoas andarem mais a pé, bicicleta, a mobilidade elétrica e os transportes públicos. Quanto mais as pessoas andam de transportes públicos e menos recorrem aos transportes individuais, menos emissões de gás de carbono são produzidas. Há uma outra frente que também é muito importante para nós, que é a frente europeia. Infelizmente, o Conselho Europeu, os líderes europeus, falharam o consenso, porque seria preciso a unanimidade e não se verificou, para que assumissem todos como objetivo da União Europeia a neutralidade carbónica em 2050. Mas 25 dos 28 Estados-membros disseram expressamente que se vinculavam a esse objetivo e a Presidente eleita, a nova Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no seu programa colocou esse objetivo com clareza. E, portanto, eu julgo que nós vamos conseguir chegar a uma posição europeia comum. Porque parece evidente que a agenda climática, para ser levada a sério e ser concretizada ao nível mundial, exige uma liderança da Europa, porque, infelizmente, os Estados Unidos não têm ainda uma consciência tão aguda quanto deveriam sobre a relevância da agenda climática. Um tema sobre o qual Portugal tem tido também alguma liderança é o da migração. Espera acolher migrantes este ano, falou há pouco desse processo. Sim, nós como sabe, nós somos tradicionalmente, historicamente, um país de emigração. Temos 2.200.000 naturais de Portugal que vivem no estrangeiro e se a esses naturais de Portugal, portanto, pessoas que nasceram em Portugal, juntarmos as pessoas que já nasceram já no estrangeiro, mas filhos ou netos de pais portugueses e, portanto, de acordo com a lei portuguesa, são cidadãos portugueses ou podem sê-lo querendo a qualquer momento, chegamos a mais de 5 milhões.
Somos 10 milhões e 300 mil a viver em Portugal e 5 milhões a viver no estrangeiro. E, portanto, sabemos muito bem o que é a imigração. Mas também somos um país de imigração. Neste momento, temos 500 mil de estrangeiros a viver em Portugal, um quinto dos quais são brasileiros, mas depois vêm angolanos, cabo-verdianos, franceses, suecos, vêm americanos, britânicos. São mais de 150 de nacionalidades que estão representadas hoje entre os cidadãos estrangeiros vivendo em Portugal. E nós gostamos muito dessa dupla face de um país que, ao mesmo tempo, tem emigrantes e, portanto, conhece bem o que é a imigração e acolhe imigrantes. E, portanto, sabe bem o enorme contributo que os imigrantes dão para a nossa demografia, para a nossa economia e para a nossa segurança social. Por isso é que temos muito orgulho, ficamos muito orgulhosos quando descobrimos que tínhamos sido o primeiro país dos subscritores do Pacto Global das Migrações a aprovar o seu Plano Nacional de Implementação. Nós já aprovamos, em 1 de agosto passado, o Plano Nacional para implementar o Pacto Global das Migrações. E como é que será implementado este plano? Quais são os pontos essenciais? Envolvendo todo o Governo. Os pontos essenciais, eu diria que são estes. Em primeiro lugar, melhorar as condições de integração e de acolhimento dos imigrantes. Isso passa por, já hoje, a garantia absoluta do acesso dos imigrantes ao nosso sistema de saúde, ao nosso sistema de educação e ao nosso sistema de segurança social, mas nós melhoramos e vamos melhorar mais as condições em que as crianças estrangeiras nascidas em Portugal podem obter a cidadania, a nacionalidade portuguesa, querendo os seus pais, naturalmente. Estamos a melhorar o ensino de português como língua de acolhimento. Não língua materna, porque não é, mas língua de acolhimento, língua cujo conhecimento permite às pessoas integrarem-se melhor na sua paróquia, na sua vizinhança, no seu emprego, na sua vida cívica. E esse é um lado, melhorar as condições de integração dos imigrantes. O segundo lado é organizar fluxos regulares de migração através de acordos bilaterais, designadamente para migrações laborais e sazonais. Eu dou um exemplo. Uma das áreas económicas que em Portugal hoje é mais pujante é a área das frutas e da horticultura. Todos os anos em Portugal, na época do verão, milhares e milhares de nepaleses, de bengalis, de paquistaneses trabalham como imigrantes nas herdades portuguesas. Evidentemente que, tendo acordos com os respectivos países, esse fluxo sazonal de migração pode ser mais bem regulado. Isto que vale para os países da Ásia do Sul, vale por uma área de razão para os países de língua portuguesa. No conjunto da comunidade dos países de língua portuguesa, nós estamos a trabalhar intensamente sobre um regime de mobilidade próprio da comunidade, cujo princípio básico há de ser este. Um nacional, por exemplo, de Moçambique, que queira viver em Portugal para estudar ou para trabalhar, poder ter, com a garantia de que os descontos que fizer em Portugal para a Segurança Social contarão para a sua pensão em Moçambique, etc. E esse é um segundo elemento muito importante do nosso plano de implementação. Um terceiro elemento é, evidentemente, aquele que diz respeito ao combate aos tráficos. Como sabe, infelizmente, muitos dos migrantes, mas muitos milhões de migrantes em todo o mundo, são hoje presa de traficantes desumanos e cruéis. E é preciso combatê-los com as polícias, combatê-los através da cooperação com os respectivos países de origem e trânsito de migrações, etc. Um dos aspectos pelos quais Portugal se tem salientado é o de contribuição para as missões de paz. Há alguma novidade para este ano? Maior envolvimento de mulheres, por exemplo, que Portugal tem defendido? A novidade é a continuação do nosso, como diria um brasileiro, engajamento, o nosso compromisso. As missões de paz são uma das atividades mais nobres e mais necessárias das Nações Unidas. E nós fazemos questão de intervir nas missões de paz
no âmbito das 3 organizações a que pertencemos, quer as Nações Unidas, quer a União Europeia, quer a NATO. Damos naturalmente uma especial atenção à África. Nós estamos hoje com uma presença muito significativa na República Centro-Africana, no Mali. Porquê? Porque entendemos que o Sahel e a África Central são hoje uma fronteira da segurança da própria Europa e devemos ajudar as partes locais a terem as condições de segurança necessárias para que as decisões soberanas que têm que fazer possam ser feitas em paz. Vamos agora à Venezuela. Portugal faz parte do grupo de contacto internacional criado pela União Europeia. O que há por dizer quanto ao acompanhamento desta situação? Infelizmente, a situação económica e social que se vive na Venezuela está a degradar-se cada dia que passa. Felizmente, já houve consciência de todas as partes da gravidade da situação humanitária e da necessidade de acudir a essa situação, e já hoje o sistema das Nações Unidas coordena a ação humanitária de várias proveniências que procura beneficiar a população venezuelana e também dos Estados vizinhos, que estão hoje a receber mais de 4 milhões de migrantes venezuelanos. O processo político está bloqueado, visto que se vive na Venezuela uma situação paradoxal. Há um presidente cuja eleição não foi reconhecida por dezenas de países, há uma Assembleia Nacional que tem o outro presidente, e há aqui um conflito de legitimidades políticas e eleitorais que, na nossa opinião, devia ser superada pela forma como em democracia nós costumamos resolver os nossos problemas, que é devolvendo a palavra ao povo, indo a eleições e quem o povo escolher que governa. Esta Assembleia Geral deu para fazer algum contacto? Todos os dias, desde domingo passado, em todos os dias eu tenho tido reuniões a propósito da Venezuela. Reuni com as duas partes, faço sempre questão de ter contactos com todos os atores na Venezuela, portanto reuni com o meu colega Ministro das Relações Exteriores da Venezuela a pedido dele, mas reuni também com o representante no exterior do Presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó. Tivemos a reunião do nosso Grupo Internacional de Contacto, reunimos ontem com o Grupo de Lima, no jantar transatlântico, isto é, no jantar que reúne Estados Unidos, Canadá e países europeus. Esse foi um dos temas. Hoje vou ter um almoço de trabalho sobre esse tema. Repara, eu não tenho nenhum interesse na Venezuela, a não ser aquele que decorre de haver 300 mil cidadãos portugueses e luso-venezuelanos a viver na Venezuela. E o único meu interesse é tentar ajudar a que haja uma solução pacífica, política, porque disso resultará naturalmente e imediatamente melhorias para o bem-estar dos portugueses que lá vivem. Esse é o meu único interesse. Ministro, vamos falar da internacionalização da língua. Falou ali de passos que Portugal já está a dar internamente para fazer chegar imigrantes, para tornar a vida mais fácil em Portugal. Mas temos o plano da CPLP, portanto, já há uma década. Como é que olha para frente? Com muito otimismo. Em primeiro lugar, porque eu sou sociólogo, portanto gosto de olhar para números e mapas e olhar para o futuro, e quando olho para os números e para os mapas, o que eu vejo é isto. Há neste momento mais de 250 milhões de falantes de português como língua materna ou língua segunda, 4/5 dos quais são brasileiros. E quando olho para o futuro, ao longo deste século, o que é que vai acontecer? O número de falantes vai chegar aos 500 milhões e a maioria vai passar a ser africanos. Está a ver a plasticidade desta língua? Começou por ser europeia, a língua portuguesa começou por ser a língua de Camões, depois passou a ser brasileira. A língua portuguesa hoje é sobretudo uma língua brasileira, é a língua do Chico Buarque ou da Clarice Lispector. E, ao longo deste século, vai passar a ser uma língua africana. Uma língua de angolanos, de moçambicanos, a língua do Miacoto, a língua do Luandino Vieira ou do Pepe Tela. É uma língua extremamente dinâmica. Aliás, a Unesco diz que é uma das 3 línguas do mundo que mais vai crescer e que mais está a crescer. Isso dá-nos uma enorme responsabilidade. Felizmente, o Brasil acaba de anunciar
que vai lançar o seu Instituto de Camões, que chama e bem Instituto Guimarães Rosa, foi ao mesmo tempo um grande poeta e um grande diplomata brasileiro. Isso vai dar mais, digamos assim, artilharia, no sentido bom do termo, à promoção internacional da língua portuguesa. Mas deixe-me dizer-lhe isto com 3 exemplos simples, para não me demorar. O primeiro, o sucesso que foi este ano o início de aulas de português na Escola de Línguas nas Nações Unidas, um patrocínio luso-brasileiro. Segundo, o facto de este mês de outubro ir ser anunciada a primeira escola bilingue em Londres, português e inglês. Portanto, a escola em que os meninos ao mesmo tempo aprendem em português e em inglês. Terceiro, a informação que recebi hoje, mal acordei, foi, nós tínhamos feito ano passado um protocolo com a Universidade de Sevilha, em Espanha. Houve agora as inscrições, havia 30, passaram a 130. Isto está a suceder em todo lado. E isso dá à língua portuguesa uma enorme pujança. Não para o ritmo da globalização da língua, na verdade. É bom, sabe que a língua... Eu não sei se isto lhe acontece a si, a mim acontece-me. A língua é o que organiza o pensamento. Eu se tenho que falar inglês e se me ponho a pensar em português, baralho-me todo. É preciso, eu penso em português, ou penso em francês, ou penso em espanhol, ou penso em inglês, consoante a língua que estou a falar. E a língua é aquilo que comunica. Eu digo sempre, porque eu gosto de dar exemplos assim muito simples, eu digo sempre, quando se via os jogadores do Real Madrid a entrar há 2 anos na final da Copa dos Campeões Europeus, ao lado eram então jogadores do Real Madrid, quem vinha? Vinha o Ronaldo, que era português, e ao lado o Marcelo, que era brasileiro. Quer dizer, isso é instintivamente, eles não pensaram, não é? Mas é evidente que, falando a mesma língua, há logo ali uma aproximação natural. E essa aproximação deve ser cultivada. Ministro, sabe que é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por esta entrevista ao ONU News. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. Conversa com o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, aqui na 74ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.